A revista Época, de 25 de junho passado, tem em sua matéria de capa, foi realizada pelo Felipe Pontes, o título "Eles querem decidir como morrer". E a respeito dessa polêmica decisão sobre a morte assistida, ou seja, pagar para morrer, poupar os familiares do sofrimento e acabar com a dependência. Será direito de cada um, de fato, você desistir da vida quando não tem mais jeito, da sua própria vida? As pessoas buscam qualidade de vida e agora qualidade de morte. O debate é tenso, longo, tem em diferentes países, não é só aqui não, e que dissertam sobre os atalhos para o fim. Agora, por outro lado, a revista Veja, desta semana, teve como matéria de capa um assunto bastante polêmico e que também atinge o seu filho. Bonitão, menor mais álcool. Proibido, mas ninguém liga. Está aí, ó, na capa da Veja. A matéria feita pela Laura Diniz e Carolina Rangel afirma que, pela pesquisa, 1/3 dos adolescentes se embriagou no último ano. Ou seja, no nosso país, a lei não é praticada. Sem contar que beber ainda aumenta em 70% o risco de dependência de outras drogas. Resumindo, a lei proíbe menores de beber, mas ninguém respeita, nem os pais. E quem paga esse alto preço são os jovens, em número de 42% da classe A. E para então falarmos sobre esses dois assuntos tão relevantes, com seriedade e competência, eu convido a advogada criminal, que foi a primeira mulher eleita para o Conselho da OAB Seccional de São Paulo, além de militante na área de direitos da mulher, foi impecável parlamentar e eu gosto muito dela. Está aqui com a gente, ó, Zulaye Cobra Ribeiro, que me abandonou covardemente durante muito tempo. Boa, amor. Abandonar você de jeito nenhum, nunca. Obrigado nunca. por ter vindo, por ter esperado. Chegou tão cedo aqui hoje. Cheguei. Coitadinha. Cheguei cedo porque eu sou uma mulher de horário. Obrigado por esperar. Mas você obrigado por estar merece. conosco. Obrigado, meu amor. Você é um homem maravilhoso. Não sou não, querido. Sou eu seu conheço amigo. você há muitos anos, portanto eu sei que você é maravilhoso. Claro. Amigo não vale. Não, amigo não, porque você é realmente um homem Obrigado, bem dotado. querido. Obrigado. Qualificado, eu diria. Ai, Zulaye. Eu estava observando você agora aqui, fiquei olhando e falei, meu Deus, esse homem é ótimo, sempre será. Obrigado. Os anos para você não passaram. 67, fazer 68. Você... Sobrando cabo da Boa Esperança. Mas eu também estou com 68 já. Você que tem que me ensinar como é que é. Não, você é ótimo. Você começou, acho que, junto comigo, mas em outros aspectos, melhor que eu. Bela safra nossa. Muito boa, muito boa. Zulaye está mostrando agora a capa da revista Época, que abordou essa história da morte assistida. Eu tenho acompanhado muito isso, vivamente, pelos jornais todos. Esse tema ainda gera muita discussão, e uma vez que a gente vive numa sociedade na qual todas as pesquisas científicas, crenças, formas de organização têm como base a preservação da vida. Agora, na sua opinião, uma pessoa deve ter o direito de querer morrer? Olha, essa questão é uma questão muito complicada. E você falou uma coisa muito bonita no início seu, em que você falou que hoje em dia a gente faz questão de uma vida melhor. Todo mundo procura uma saúde melhor e vida melhor. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer nada que não seja boa saúde. Agora, quando você enfrenta uma doença, que é uma doença que vai te deixar absolutamente sem condições de vida digna, aí a palavra digna é uma palavra muito importante, que eu prezo muito, prezei muito nesse julgamento agora desses dias. Não teve dignidade, porque dignidade não se implora, você não implora a vida, você não implora nada, você não tem que pedir. Você lembra daquele poema do Gonçalves Dias? Chorastes na presença da morte? Meu filho não é esse. Não pode chorar, você não pode pedir exatamente, Juca Pirama. Então, eu fico assim indignado de ver as pessoas que não sabem renunciar antes. Vai embora, sai de cena. Não fica pedindo clemência, não peça perdão. Isso não existe. Ainda mais na vida política, que é uma dignidade ímpar. Não é questão moral, não é questão jurídica, é moral. Mas também... E na vida também é moral. Claro, claro. É que também as crenças religiosas são
na verdade, um peso, né, uma contrapartida contra a decisão do indivíduo em acabar com a sua vida, em finalizar essa história, uma vez que não quer viver sem qualidade, sem dignidade, como você falou. Você tem alguma ideia de que se deve essa dificuldade de aceitação? A aceitação é difícil em nível de lei. Legislar. É muito difícil você legislar uma lei que faça com que uma pessoa tenha o poder sobre a vida. Isso não vai existir nunca. Até porque Hipócrates, que é o nosso Deus da medicina, você preza pela vida. Você jura o juramento pela vida. Em nenhum momento, ninguém, nenhum médico pode fazer nada que não seja a vida. Você não pode dizer, não, nesse momento não, nesse momento eu vou pedir a morte, eu vou ajudar a morte. Então, é muito difícil, são os conceitos fundamentais do ser humano. E o médico, dentro desse aspecto, é muito difícil para ele. Aí ele fala, faz uma lei que eu vou cumprir. Mas ninguém vai fazer essa lei. Claro que não. Essa lei não vai existir. Nós temos países que têm. Sim. Você já deve ter assistido filmes e documentários de países que têm essa morte assistida. Então a pessoa sai do país dela e vai para outro país e morre lá. E aí pode, porque lá pode. Agora, eu não sei como é que fica a família. É porque normalmente é a família que pede, inclusive, para que isso aconteça. O desejo da família e que, quer dizer, eles concordam com o seu parente que deseja acabar com a vida, eles querem ajudar também. Eu não sei se eu teria força para isso, mas... Eu acho que tudo na vida tem um momento. Você lembra daquele caso, daquela moça, daquela senhora que pediu para o filho, depois de 10 anos que o filho ficou sem vida nenhuma, e aí desligaram os aparelhos, houve todo um pedido nos Estados Unidos. Acho que foram mais de 10 anos, foram 20 anos. Um absurdo. Então eu acho que chega um momento que ninguém mais aguenta. Então aí nós tínhamos que ter algo que pudesse ajudar essa legislação, né? Nós tínhamos que ter uma legislação que pudesse, de acordo com o momento, de acordo com a situação, caso concreto, muito bem legislado, aí nós podíamos ter. Mas muito bem feito, porque senão você está entrando numa situação que cada caso é um caso. Eu não conheço jurisprudência e eu sou na frente de uma jurisconsultum famosíssima. Mas se o paciente, por acaso, deixar escrito isso, quer dizer, não diria um testamento, mas olha, se por algum acaso acontecer de um dia eu vier a estar num estado vegetativo, eu quero que os aparelhos sejam desligados, enfim, a família pode seguir o desejo do paciente também nessa altura. Isso ajuda bastante, né? Ajuda muito você deixar por escrito. Mas são poucas as pessoas que deixam por escrito. Você sabe que hoje tem que ter na sua identidade que você pode doar órgãos. Quantas pessoas fazem isso antes de morrer? Quantas pessoas você conhece que falou, olha, eu já escrevi no meu testamento, na minha identidade, no meu momento maior, que eu vou poder doar todos os órgãos assim que eu morrer. É muito difícil, não é fácil. As pessoas têm uma dificuldade de enfrentamento com a morte. É fácil nós falarmos aqui, mas na hora a pessoa falar, eu quero que desligue os aparelhos. Isso é ótimo. Pelo menos ele está dando já um sentido, está dando uma certeza que ele quer. Quer dizer, ele, que é o interessado, quer. Aí depende da família. Aí depende da família, porque você sabe, se ele... Mas juridicamente isso vale, Zé? Juridicamente pode valer, claro, pode valer. Eu acho que ninguém vai entrar com processo, se entrar com processo é absolvido, né? Claro. Você sabe que se você matar em legítima defesa na sua casa, entra um bandido na sua casa hoje à noite, e você reage e mata, você é processado. É verdade, a velhinha de 87 anos, não foi assim? Exatamente, aliás, uma velhinha maravilhosa. Você lembrou agora o exemplo máximo para mim. Uma mulher da idade nossa, vamos dizer assim, reage quando o homem chega, ela vai e atira e fala, não, ele ia me atacar. Ele veio para cima de mim. Mas ele estava enforcando. Estava enforcando, estava me atacando, eu atirei. Agora vem o processo, tem todo um procedimento, é uma burocracia muito grande. Eu acho que a burocracia no Brasil ainda existe. O que não existe é fiscalização, que é um assunto que você vai tocar daqui a pouco. Ninguém sabe de nada. Bom, esse outro tema que eu estava falando, que saiu na capa da revista Veja, nós vamos mostrar, aí está de novo a Veja.
que foi sobre a lei que proíbe estabelecimentos de vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Então, apesar da existência dessa lei, tá ali, olha que coisa maluca essa capa, emblemática. Eu vi esse vídeo. Parece que não pareceu mudar a forma significante dos dados brasileiros, que aponta que 70% dos casos o adolescente tem sucesso na compra. A que se deve? Vou falar uma coisa para você, muito séria aqui. Eu já vi casais, pais de família, colocando o dedo na bebida e enfiando o dedo na boca do nenê. Você tá brincando? Eu já vi isso, eu, Zulaê, já vi isso. Eu já vi em casa o pai dizer, não, meu filho precisa beber um pouquinho porque ele precisa acostumar. Quer dizer, o pai já libera a bebida com a criança de 2, 3, às vezes de 1 ano. Então você tem hoje uma legislação que proíbe. Legislação séria, que está sendo feita a custo de muito sacrifício, porque muita gente não gosta disso, você sabe. Donos de restaurantes, de bares, principalmente esses bares em beira de estrada, onde tem pessoas viajando, não podia servir bebida alcoólica nem para adulto, muito menos para menores. Estrada, claro. Agora, quem é que você viu na sua vida, essa vida maravilhosa que você já viveu, e você é um homem experimentado, um homem vivido, que alguém chegar, escuta, você é menor de idade, espera um pouquinho, cadê a sua identidade? Cadê o seu documento para eu saber se eu posso servir uma bebida para você? Aonde você viu ficção? Isso? Ficção científica. Então, a impressão que dá é que você faz uma lei inócua, absolutamente inócua. Mas se a gente estender essa história de uma corresponsabilidade, não só do vendedor aos pais, aí sim. Já que eles induzem. Aí sim, é igual o carro. Se o filho pegar o carro com autorização do pai, ou mesmo sem autorização do pai, o pai vai junto na sentença. Quer dizer, ele pegou a chave, o pai largou a chave do carro, determinado móvel, ele vai lá, pega o carro e vai dirigir. Ele é menor de idade, bate o carro, mata, faz alguma coisa errada, enfim, faz algo. Aí vem à tona e surge o procedimento criminal. Aí o pai vai junto. Ou o responsável, ou a mãe ou o pai. Agora, você imagina essa história que você contou da indução. O pai induz o bebê? Induz. Nós temos muitas coisas sendo induzidas. Você sabe que a coisa é muito séria com relação à vida familiar. Você sabe que as pessoas vivem muitas vezes dentro de casa, os maiores tormentos são dentro de casa, não são fora de casa. Você fala, mas o estupro é um crime horrível, mas o pior é o estupro dentro de casa. Outro dia eu estava assistindo um filme, o rapaz falou, eu fui estuprado pela minha mãe, vários anos seguidos. Eu levei um susto, porque normalmente quem estupra é a figura do pai. Exatamente. Pode estuprar o filho homem ou o filho mulher. Eu sou da área criminal, Onivon. Você sabe que eu conheço muitas coisas. Tudo, né, eu já proibi pai de ser pai. Eu já tirei a paternidade de pai que abusa dos próprios filhos. Eu já fiz coisas do arco da velha, podia dizer para você. E o pior é que eu sou brava, e as pessoas me procuram. Só a senhora consegue. Porque o pai é médico. O pai é um psiquiatra. O pai é gente famosa. O pai é um homem de bem, entre parênteses. Claro. O pai é qualificado. Sabe que essa coisa de qualificação é chique, né? Eu tive um pai que abusava dos filhos e ele dizia que ele era... como é que chama aquela, dentro da religião lá, católica, ele professava uma fé, ele tinha uma irmandade, e ele colocou na defesa dele, que ele era engenheiro, trabalhava não sei aonde, as qualificações, o que adianta a qualificação se eu tinha fita gravada? E sabe que fita é difícil usar em juízo, né? Sei. É muito difícil, agora estão começando a usar, mas ainda é com muita dificuldade. Gravações que são clandestinas muitas vezes são usadas, exatamente. Mas as fitas que a mãe grava e leva, eu, por exemplo, se tivesse filho pequeno, ai, Deus você não tem filho pequeno mais, mas tem talvez netos, você tem que ter câmera. Qual é a família hoje que não põe uma câmera dentro de casa? É verdade. Não pode, você não pode. Você não pode, seja velhinho, que apanha das pessoas que tomam conta, ou seja criança. Então você tem que ter, se tem alguém na sua casa que não tem a capacidade de discernir o certo do errado, põe a câmera em todos os quartos, em toda a casa, etc. E tal. É o conselho. É o conselho. Agora, vamos voltar a essa questão do pai. Como é que o pai deixa o filho beber? Porque o pai sabe. O filho que bebe, o pai sabe. O pai então, sabe que ele bebe. Nada, por exemplo, essa história dos Estados Unidos, que eles aumentaram agora a maioridade de 18 para 21. Não vai adiantar nada também lá. Que lá todo mundo bebe.
Não, todo mundo bebe, mas lá ninguém dirige bêbado, né? Ah, bom. Lá é fogo. Porque lá perde a carteira. Aqui nós estamos ainda engatinhando nessa questão da legislação desse fato que o carro é uma arma. Você sabe que o carro é uma arma. Sim. Você usa essa arma e essa arma ela é mortal. Muitas vezes... Aliás, em função disso, lá nos Estados Unidos mesmo, não querendo te cortar, mas surgiu essa tal da lei do anfitrião. Ou seja, o cara convida o outro para ir na sua casa, numa festinha, não sei o que e tal. Se o outro se embriaga na sua casa, vai, bate o carro, atropela, comete um crime, você como anfitrião vai responder também. Por quê? Porque ele devia ter um mecanismo de falar, vocês vão beber e eu vou deixar aqui táxi esperando, eu vou pagar para vocês voltarem para casa, alguma coisa nesse sentido. Porque o que nós não temos no Brasil, e não sei se tem lá fora, mas lá fora deve ter, é essa experiência de vida, de ser responsável. Eu sou responsável pela minha vida e pela vida das pessoas. Claro. É isso que não tem, ninguém tem. Você não vê isso no dia a dia seu. As pessoas não são responsáveis por ninguém. Cada um para si, Deus para todo. Então o negociante, o dono do bar, o dono do restaurante, o comerciante, ele não vai se importar. Ele vê que são jovens que estão bebendo. Mas ele não vai chegar e falar, escuta, dá licença, eu não vou servir bebida para vocês que são menores de idade. Por quê? Porque falta essa fiscalização de punir. Não adianta você ter uma lei que diz que vai ser processado quem servir bebida alcoólica para menores de idade. Então você tem que começar em casa. O pai tem que falar, eu se servir bebida alcoólica para meu filho menor de idade, eu vou ser processado. Não, isso não existe. Dentro de casa pode tudo. E fora de casa também pode tudo. Porque ninguém vai chegar para o seu filho, quer dizer, não é o seu caso, mas chegar para um filho, para um neto nosso, no caso nosso já é meio de neto, e dizer, você não pode beber. Você não pode beber em lugares públicos. Não pode, é proibido, é uma lei. Agora, a lei, você viu lei no Brasil ser cumprida? As leis existem, de fato. Existem, mas ninguém quer saber sabe disso. Mas ninguém cumpre. Não cumpre, não cumpre. E o que falta é esse resultado. A fiscalização. A fiscalização. Nisso, tá? Primeiro a fiscalização. Fiscalizar, isso é muito difícil. Você sabe que não existe a fiscalização porque não tem o número de policiais suficientes. Exato. Nós temos policiais para tomar conta de um montão de coisas, mas nem para aquilo que eles são. Né? Eu, por exemplo, sou contra policial militar tomar conta de trânsito. Policial militar, ele é preparado para quê? Para o confronto. Ele é preparado para prender o ladrão, para pegar o bandido e não para ficar multando na rua. Mas nós temos aí vários governadores que emprestam seus policiais militares, né, para fazerem coisas na rua que não são da competência da alçada. Agora descobriram também uma reportagem aí que vários policiais são colocados em cargos de, como é que fala, de cargos de nada, fazer, por exemplo, funções burocráticas. O policial militar, ele é preparado para o confronto, ele é armado, uniformizado, ostensivo, de rua. Essa é a função do policial militar. E o civil é para fazer aquelas ações judiciais, por isso que chama Polícia Civil e Polícia Militar. Eu sou a favor da unificação, você sabe que eu tenho um projeto falou isso uma vez, que eu não consegui ainda, desde 97 estou lutando. Eu acompanhei. Uma só polícia, um só comando. Um dia eu vou conseguir, antes de morrer, se Deus quiser. Esta é Zulaê Cobra Ribeiro, que você aprendeu a respeitar, você que tantas vezes esteve ao lado dela nas legislações, sabe que o que ela fala é absolutamente verdadeiro, ela não esconde nada. Ela fala exatamente aquilo que ela acredita. E eu quero te agradecer mais uma vez, meu amor, não só como advogada criminal brilhante que você sempre foi, como legisladora e tudo, mas fundamentalmente como ser humano preocupada com o teu semelhante, que você é. Muito obrigado. Obrigado, meu amor. Volte sempre, Zulaê. Em nome do meu filho, que vem aqui, pois um abraço para você. Obrigado. O Sergei falou, não esqueça de dar um abraço. Sergei, ele gosta muito Beijo para você, querido. Obrigado. E eu tenho dois, mas eu tenho ainda... Eu só tenho homens, você sabe, né? Eu sou uma feminista sem filho e mulher. Deus me deu só filho e homem, mas isso é muito bom porque eu estou educando os homens para saberem tratar as mulheres. Evidente. Obrigado, amor.